Beleza, então vamos começar. Então o tema da nossa aula hoje é sistema nervoso autônomo, tá? Que é um assunto assim extremamente importante, ok? E a gente já vai entender o porquê disso. Então primeiro a gente vai fazer o que a gente chama de divisão funcional do sistema nervoso. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. Agora nós estamos falando em divisão funcional. A divisão anatômica do sistema nervoso é aquela que divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aquilo lá é divisão anatômica. Tá? Ela leva em consideração a anatomia das partes do sistema nervoso, para daí poder, então, dividir nessas duas partes. Hoje nós estamos falando aqui da divisão funcional. Essa divisão aqui, ela vai levar em consideração o quê? Ela vai levar em consideração o funcionamento, quais são as funções do sistema nervoso. Tá? E quando a gente faz essa divisão agora funcional do sistema nervoso, nós podemos pegar todo o sistema nervoso e dividir ele em duas partes também. Uma parte que nós vamos chamar de sistema nervoso somático, que normalmente se abrevia por SNS, sistema nervoso somático, que alguns livros mais antigos vão dizer que é o sistema da vida de relação. Por quê? Porque essa parte do sistema nervoso, ela vai permitir com que o organismo se relacione com o ambiente. O sistema nervoso somático é ele que permite você detectar, perceber o ambiente que está ao teu redor e interagir com o ambiente ao teu redor. E a outra parte do sistema nervoso seria o que a gente chama de sistema nervoso visceral, que normalmente se abrevia por SNV, tá? Sistema nervoso visceral, também conhecido como sistema de vida vegetativa. Por quê? Porque ele está relacionado com inervação e com controle de estruturas viscerais. O que são essas estruturas viscerais? São os órgãos internos do nosso corpo. Então, o controle dos órgãos internos do corpo. O controle do funcionamento do sistema circulatório, o controle do funcionamento do sistema digestório, sabe? Dos órgãos internos, do sistema urinário e assim por diante. Então, esse sistema nervoso visceral, ele vai integrar as diversas vísceras. Por quê? Porque para manter a homeostasia, vocês se lembram lá do conceito de homeostasia, né? Aquele equilíbrio dinâmico das variáveis, né, do meio interno no nosso corpo, para você controlar o meio interno, que é uma condição indispensável para a vida, para a sobrevivência, os órgãos do corpo eles têm que funcionar de uma forma coordenada, tá? Eles têm que ser integrados. E essa porção, o sistema nervoso visceral, vai fazer isso, vai integrar, vai coordenar o funcionamento dos diferentes órgãos do nosso corpo. Então vamos lá. O sistema nervoso somático, a gente ainda pode subdividir ele, ou a gente pode dizer que o sistema nervoso somático ele tem duas partes. Ele vai ter uma parte aferente, tá? E essa parte aferente do sistema nervoso autônomo somático, ela vai levar impulsos nervosos lá dos receptores sensoriais para o sistema nervoso central. Como assim? Por exemplo, aqui vão estar aquela parte que a gente já falou do sistema somestésico. Lembra que no sistema somestésico você tem, por exemplo, receptores que estão na pele, receptores para frio, para calor, para tato, para vibração, para pressão, receptores para dor, né, que estão espalhados pela pele. E esses receptores vão mandar informações que vão para o sistema nervoso central. Né? Isso é o sistema sensorial somestésico. A gente já estudou isso. Nós temos receptores também que estão nos músculos. Né? Lá os fusos neuromusculares, os corpúsculos tendíneos. Então, essa parte aferente do sistema nervoso somático, ela vai levar informações para o sistema nervoso central
sobre aquilo que está acontecendo na superfície do teu corpo, na tua pele, tá? Então, por exemplo, temperatura, vibração, pressão, dor. E também vai levar informações sobre o que está acontecendo nos músculos e também nas articulações. Né? O grau de contração que cada músculo tem, a força que cada músculo está fazendo, o movimento em cada articulação. E também entram aqui os impulsos nervosos que estão indo de uma região lá da orelha interna, chamada de labirinto, né? Que está relacionado com o sentido do equilíbrio. Então, essa porção aferente do sistema nervoso somático permite ao sistema nervoso, então, processar informações sobre o que está acontecendo na superfície do teu corpo, sobre o que está acontecendo nos teus músculos, nas tuas articulações. E entra aqui também, nessa parte aferente, as informações que estão vindo dos órgãos dos sentidos. Não é? A visão, a audição, o olfato, né? A gustação. Isso tudo permite ao sistema nervoso captar informações sobre coisas que estão acontecendo no ambiente ao teu redor. Então, são essas as informações que estão fluindo por essa parte aferente do sistema nervoso somático. Aí o sistema nervoso ele pega essas informações, ele vai processar essas informações e ele pode elaborar respostas adaptativas a essas informações. E aí ele vai executar essas respostas. Ele vai executar essas respostas através do que nós chamamos da parte eferente do sistema nervoso somático. Essa parte eferente do sistema nervoso somático vai levar impulsos nervosos do sistema nervoso central para os efetores. E os efetores aqui são os músculos esqueléticos. Então, isso aqui basicamente vai constituir aquilo que nós chamamos de sistema motor somático e que nós já estudamos. Aquelas estruturas do sistema nervoso que estão relacionadas com o controle da musculatura esquelética. Tá? E nós já vimos que o controle da musculatura esquelética pode ocorrer por reflexos, né? Existem movimentos da musculatura ali esquelética que são reflexos, e muitos desses reflexos são respostas a estímulos, né? Então a parte aferente recebeu, trouxe esses estímulos foram processados no sistema nervoso e isso gerou uma resposta lá no músculo esquelético. Então se conectou com a parte eferente. Então a parte aferente e a parte eferente elas estão conectadas, tá? Aqui no sistema nervoso somático. E no sistema nervoso visceral? O sistema nervoso visceral, ele também tem uma porção aferente e também tem uma porção eferente. A porção aferente também leva impulsos de receptores para o sistema nervoso central. Só que aqui, no sistema nervoso visceral, esses receptores, eles estão aonde? Eles estão nas vísceras. Então, por exemplo, nós temos receptores em artérias que vão detectar a pressão arterial. Tá? Nós temos receptores que vão captar a concentração de oxigênio no sangue, a quantidade de CO2 que tem no sangue, o pH do sangue, sabe? A osmolaridade do sangue. Então, esses receptores aqui, eles estão captando informações sobre as condições internas do organismo. E aí mandando essas informações, né, para o sistema nervoso visceral. Para o sistema nervoso central. Né? Aí o sistema nervoso central vai processar essas informações e vai elaborar respostas adaptativas. Tá? E aí essas respostas vão ser executadas pela parte eferente do sistema nervoso visceral. Então, essa parte eferente do sistema nervoso visceral vai levar impulsos, né, potenciais de ação do sistema nervoso central para os efetores. E os efetores aqui, quem eles vão ser? Em geral, aqui, músculo liso, músculo cardíaco, glândula, né? Para quê? Para causar motricidade, movimento nas vísceras ou secreção, liberação de determinadas substâncias, por exemplo, hormônios. Tá?
Então você tem, por exemplo, se a tua pressão arterial ela está muito baixa, né? Então você tem receptores nas artérias que monitoram a pressão arterial e mandam essa informação pela parte aferente. Se lá no sistema nervoso central essa informação for processada e se detectar que a sua pressão arterial está muito baixa, você vai ter todo um mecanismo que vai ativar essa parte eferente, vai mandar impulsos nervosos, por exemplo, para o músculo cardíaco, para aumentar, né, a força de batimento cardíaco. Vai mandar impulsos nervosos para certos músculos lisos para causar a contração do músculo liso na parede de algumas artérias. E isso tudo vai ajudar a aumentar a tua pressão arterial. Sabe? Então, esse mecanismo também, ele tem uma parte aferente, né, o sistema nervoso visceral, ele tem uma parte aferente que capta informações sobre o que está acontecendo dentro do corpo. Essas informações são processadas no sistema nervoso central, em determinadas regiões, e o sistema nervoso central pode elaborar respostas adaptativas, né, de acordo com as informações que ele recebeu, e vai executar essas respostas através da parte eferente. Então, vai alterar o músculo liso, o músculo cardíaco, as glândulas, e isso vai alterar o funcionamento interno do corpo. Tá? Essa porção aqui, ó, essa conexão no sistema nervoso visceral, ela é sempre por reflexos. Tá? O sistema nervoso visceral ele opera sempre por reflexos. A gente fala que são os reflexos viscerais. Então, essa figura aqui, ó, vamos ver um pouquinho sobre as diferenças entre o sistema nervoso somático eferente e o sistema nervoso visceral eferente. Por quê? Ó, nós vimos aqui que o sistema nervoso somático tem uma parte eferente e o sistema nervoso visceral também tem uma parte eferente. A parte eferente do sistema nervoso somático controla o músculo esquelético. Já a parte eferente do sistema nervoso visceral vai controlar músculo liso, cardíaco ou glândula. Tá? Então, à medida em que o sistema nervoso somático ele controla o músculo esquelético, ele permite que a gente vá interagir com o ambiente. Com os teus músculos esqueléticos, você pode se movimentar por aí. Né? Então, se você está num ambiente, você detecta que a temperatura naquele ambiente está muito alta, está muito quente, você pode se movimentar e abrir uma janela, ligar um ventilador, um condicionador de ar, e você vai alterar aquele ambiente, você vai alterar a temperatura naquele ambiente. Se você detecta que o ambiente está escuro e você quer aumentar a luminosidade, você vai se movimentar e vai acender uma luz e vai modificar aquele ambiente. Por isso que o sistema nervoso somático permite você se relacionar com o ambiente. O sistema nervoso visceral, ele vai controlar o funcionamento interno do teu corpo. Então, a parte eferente dele vai influenciar o funcionamento dos órgãos internos do corpo. Tá? E isso aqui é muito importante para a manutenção da homeostasia. Você ser capaz de controlar o funcionamento dos teus órgãos internos é indispensável para você manter a homeostasia. Então, você controlar as condições internas do corpo. Então, isso é muito importante. Agora, essa parte eferente do sistema nervoso visceral, a gente está vendo aqui, ó, ela controla músculo liso, músculo cardíaco e controla glândulas. Então, é mais complexo do que no somático. O somático controla só músculo esquelético. Aqui você tem músculo liso, músculo cardíaco ou glândula. É uma coisa um pouco mais complexa e controla o funcionamento dos teus órgãos internos e isso é vital, isso é indispensável à sua vida, à sua sobrevivência. Então, o que acontece? A parte eferente do sistema nervoso visceral recebe o nome de sistema nervoso autônomo, que muitas vezes é abreviado por SMA. E é isso que a gente vai focar nessa aula, o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é a mesma coisa que parte ou porção eferente do sistema nervoso
visceral. Tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, podem interromper, tá? E fazer questionamento, sem problema. Esse sistema nervoso autônomo, ele pode ser subdividido em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de sistema nervoso autônomo simpático. Uma outra parte que nós chamamos de sistema nervoso autônomo parasimpático. E uma terceira porção que nós chamamos de sistema nervoso entérico. Tá? Então, essas 3 porções formam o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, por sua vez, representa a parte eferente do sistema nervoso visceral. Então, aqui está mostrando de novo, ó, sistema nervoso visceral, tá? Tem uma porção aferente e tem uma porção eferente. Essa porção eferente é o sistema nervoso autônomo, que se divide em 3 partes: parasimpático, simpático e sistema nervoso entérico. Mas quais são as diferenças, então, entre esse sistema nervoso autônomo, que é uma parte eferente, tá? E a parte eferente do sistema nervoso somático? É isso que a gente vai ver. Então, primeira diferença, o alvo. Quem que essas porções controlam? A parte eferente do sistema nervoso somático vai controlar músculo esquelético, vai controlar os movimentos que você faz com as partes do teu corpo. O sistema nervoso autônomo, nós já vimos, ele controla músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Então, essas duas porções aí controlam coisas diferentes. Outra diferença é com relação ao número de neurônios que vão conectar o sistema nervoso central ao alvo. No sistema nervoso somático eferente, é um neurônio só. Não tem sinapse. Um neurônio sai lá do sistema nervoso central e vai até o músculo esquelético, tá? Até, né, as fibras musculares. No sistema nervoso autônomo, você tem 2 neurônios. Então, você tem uma sinapse no meio do caminho. Tá? Você tem 2 neurônios. É isso aqui, ó. Esse quadro está resumindo, tá? Então, na parte de baixo aqui, a gente tem o sistema nervoso somático eferente. E aqui na parte de cima, o sistema nervoso visceral eferente, ou sistema nervoso autônomo. Aqui a gente pode ver, ó, é um neurônio só que está saindo da medula espinal, vai para o nervo espinal, até inervar lá a sua fibra muscular. Aqui, esse neurônio ele pode inervar músculo cardíaco, músculo liso ou glândulas. Mas eu vou ter sempre 1 e 2. Eu vou ter 2 neurônios. Eu vou ter um primeiro neurônio que o corpo dele está no sistema nervoso central. O axônio dele sai aqui por um nervo, mas no meio do caminho ele faz sinapse com um segundo neurônio. E esse segundo neurônio é que vai fazer sinapse lá com as células alvo. Tá? Então, esse primeiro aqui a gente costuma chamar de neurônio pré-ganglionar. E esse segundo aqui a gente chama de neurônio pós-ganglionar. Então, aqui eu tenho um neurônio só, enquanto que aqui eu vou ter o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Tá? E aqui vocês já podem imaginar, né? Aonde que deve ser mais rápida a transmissão da informação? Aqui no sistema motor, no sistema somático eferente ou no sistema nervoso autônomo? Tá? Aonde que deve ser mais rápido? Como aqui tem uma sinapse no meio do caminho, isso aqui toma um certo tempo. É claro que são, né, uma fração de segundo, mas é um tempo. Aqui você não tem essa sinapse, a informação vai direto. Uma outra coisa, se vocês repararem aqui na figura, no sistema nervoso somático eferente, esse neurônio aqui, ó, ele é todo mielinizado. Ó, ele é todo mielinizado. Tá? Aqui não, ó. O primeiro neurônio, o neurônio pré-ganglionar, ele é mielinizado. O segundo neurônio, o neurônio
pós-ganglionar, ele não é mielinizado. E a gente sabe que a presença da bainha de mielina faz com que os impulsos nervosos fluam com uma velocidade maior. Então, isso faz com que essa porção seja ainda mais lenta do que o que acontece aqui. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, número de neurônios. Somático eferente, 1 neurônio só. Autônomo, 2 neurônios. A mielinização no somático eferente é sempre mielinizado. No autônomo, os axônios, ou as fibras nervosas pós-ganglionares, são amielínicas, não tem bainha de mielina. Como que é a sinapse com o alvo? É isso aqui, ó. Como que é essa sinapse entre o neurônio e a célula que está sendo inervada? No sistema nervoso somático aqui eferente, é um tipo de sinapse chamada de junção neuromuscular esquelética, que a gente ainda vai estudar com mais detalhes. E no sistema nervoso autônomo é um pouco diferente. Existe o que a gente chama de junção neuroefetora, que é quando é com uma glândula, tá? Ou junção neuromuscular lisa, que é quando é com um músculo liso. Mas são detalhes nesse momento. E por último, os neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores liberados? No somático, é sempre um neurotransmissor só, chamado de acetilcolina. Já no nervoso autônomo, tem mais do que um neurotransmissor. Aqui eu coloquei 2 que são, no autônomo, eu coloquei acetilcolina e noradrenalina, que são os 2 mais comuns, mas tem muitos outros, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Tá? Então, se a gente reparar aqui, sistema nervoso somático eferente. O neurotransmissor liberado aqui é sempre a acetilcolina. Nós já estudamos um pouco, isso aqui é uma sinapse colinérgica, a gente já falou um pouco sobre isso. Aqui não. Você pode ter acetilcolina, NE aqui é norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, tá? E você pode ter ainda outros neurotransmissores. Aqui está mostrando aquela questão, né? Somático eferente, um neurônio só vai do sistema nervoso central até o músculo. Sistema nervoso autônomo, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, e depois eu tenho um outro neurônio pós-ganglionar. Tá? Então essas são as diferenças, pessoal, entre o somático eferente e o sistema nervoso autônomo. Agora, vamos voltar aqui e vamos lembrar o seguinte, que o sistema nervoso autônomo, como a gente já falou, ele então vai representar a parte eferente do sistema nervoso visceral. Tá? Ele vai então inervar músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Então isso vai afetar o funcionamento dos nossos órgãos internos. Isso é indispensável para controlar, para manter a nossa homeostasia. E eu já comentei também que esse sistema nervoso autônomo, ele pode ser subdividido em 3 partes. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso entérico. Isso aqui, pessoal, causa bastante confusão, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, a gente tem que pensar, voltar um pouco e conhecer a história, tá? O sistema nervoso autônomo, a primeira sistematização, descrição assim dele, foi feita em 1921, num livro chamado The Autonomous Nervous System, publicado por um camarada chamado John Newport Langley, isso lá na Inglaterra. Nesse livro do Langley, em 21, ele já dividia o sistema nervoso autônomo em simpático, parasimpático e entérico. Tá? Só que nessa época o pessoal, os estudos sobre o sistema nervoso estavam avançando, mas ainda não se conhecia muito sobre neurotransmissores. Tá? Como é que eram? Não se tinha ainda equipamentos e técnicas de bioquímica muito sofisticadas para você conseguir quantificar neurotransmissores, que são substâncias que são produzidas em quantidades muito pequenas. Tá? Aí, com o avanço, isso é 1921, com o avanço, o pessoal descobriu os 2 primeiros neurotransmissores, clássicos, que foi a acetilcolina, que foi o primeiro neurotransmissor a ser
descoberto, e depois a noradrenalina. Tá? E aí o que aconteceu? O parasimpático, a gente vai ver que os neurônios parasimpáticos, eles usam acetilcolina. E no simpático nós vamos ter noradrenalina. No sistema nervoso entérico, a maioria dos neurônios usa acetilcolina. Então, lá por meados do século passado, o pessoal acabou simplificando, né, por esse motivo da descoberta dos neurotransmissores e por outros motivos, e acabou se jogando o entérico aqui dentro do parasimpático. Então você passou a ter livros dizendo que o sistema nervoso autônomo era dividido só em simpático e parasimpático. Só que aí, quando chegou nos anos 80, né, na década de 1980, a tecnologia tinha avançado bastante, você já tinha, né, técnicas de bioquímica muito mais refinadas e começou a se descobrir muitos neurotransmissores novos. E as pesquisas sobre o sistema nervoso entérico começaram a avançar muito rápido. E aí o pessoal começou a perceber que você tem aqui no sistema nervoso entérico uma quantidade muito grande de neurotransmissores. Hoje em dia já se conhece mais de 20 neurotransmissores que atuam no sistema nervoso entérico. Então o pessoal começou a redescobrir e a entender mais a complexidade do que é o sistema nervoso entérico. E aí os livros, ali a partir de meados da década de 80, 90, voltaram para o sistema antigo, tá? Voltaram a separar sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e entérico. E é assim que nós temos hoje. Tá? Então a ciência, às vezes, ela vai para um lado, depois ela volta, as descobertas vão acontecendo, né? E os erros vão sendo corrigidos. Agora, daqui para frente, nessa aula, eu vou falar só sobre simpático e parasimpático. Eu não vou focar sistema nervoso entérico aqui. Por quê? Porque o sistema nervoso entérico, ele está lá nos órgãos do trato gastrointestinal. O sistema nervoso entérico é uma parte do nosso sistema nervoso cujos neurônios estão localizados aqui, ó. Deixa eu achar um negócio aqui. Isso. Ó, esse amarelinho está representando neurônios do sistema nervoso entérico. Aqui embaixo também, ó. Isso aqui estaria representando neurônios do sistema nervoso entérico. Então, esses neurônios entéricos, eles estão nos órgãos do trato gastrointestinal, desde o esôfago até lá no ânus. Então, são milhares de neurônios. Em humanos, para vocês terem uma ideia, nós temos no sistema nervoso entérico o mesmo tanto de neurônios que a gente tem na medula espinal, mais ou menos. Então, é uma quantidade muito grande de neurônios e eles têm uma complexidade assim, bioquímica muito grande. Para vocês terem uma ideia, todos os neurotransmissores que ocorrem no sistema nervoso central também ocorrem no sistema nervoso entérico. Então, e as funções do sistema nervoso entérico estão relacionadas com o controle do sistema digestório. Então, nós vamos falar de sistema nervoso entérico quando nós estivermos estudando sistema digestório, que aí fica mais fácil a gente compreender e relacionar ele com as funções do sistema digestório. Tá? Então, agora nós vamos voltar a nossa atenção para o simpático e parasimpático, mas mantenham isso na memória de vocês de que existe o sistema nervoso entérico, ele é muito importante e a gente vai estudar ele em mais detalhes quando nós vamos falar de sistema digestório. Isso, então vamos começar entendendo quais são as diferenças entre o parasimpático e o simpático, tá? Sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. Primeiro, ó, diferenças anatômicas. Quais são as diferenças anatômicas entre o simpático e o parasimpático? Pessoal, para entender o sistema nervoso autônomo, uma coisa que vocês nunca podem esquecer é isso aqui, ó. No sistema nervoso autônomo, nós temos dois neurônios. Tem um neurônio que o corpo dele está no sistema nervoso central. Esse neurônio a gente chama de neurônio pré-ganglionar. Aqui, ó, a gente chama de neurônio pré-ganglionar. E tem um outro neurônio que o corpo dele vai estar aqui. Ó. O corpo dele vai estar fora do sistema nervoso central.
Se lembre que sistema nervoso central é encéfalo e medula espinal. Qualquer coisa fora de encéfalo e medula espinal não é sistema nervoso central. Tá? Então isso aqui a gente chama, é o segundo neurônio, né? A gente chama de neurônio pós-ganglionar. E esses corpos aqui, eles não estão todos juntos num lugar só, eles estão espalhados pelo corpo. E a gente vai entender como é que isso funciona. Mas tenham em mente isso, tá? A gente sempre tem 2 neurônios no sistema nervoso autônomo. O neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. E ainda tem uma outra diferença, né? O neurônio pré-ganglionar, ele tem mielina. O pós-ganglionar não tem mielina, tá? Então, lá, a primeira diferença. A localização do corpo do neurônio pré-ganglionar. A gente sabe, né, que o corpo do neurônio pré-ganglionar está no sistema nervoso central. Mas em que parte do sistema nervoso central? Isso vai mudar para o simpático e para o parasimpático. No parasimpático, o corpo do neurônio pré-ganglionar vai estar em 2 lugares. Ou vai estar no tronco encefálico, que fica lá dentro da cabeça, né? Ou vai estar na medula espinal. Mas aonde na medula espinal? Lá no finalzinho da medula espinal. Né? Lá entre os segmentos S2 e S4 da medula espinal. O que isso quer dizer? Essa figura está mostrando desse lado simpático, desse lado parasimpático. Então vocês podem ver aqui, ó, aonde estão os corpos dos neurônios pré-ganglionares parasimpáticos? Está aqui no tronco encefálico ou está aqui embaixo na região sacral da medula espinal. Tá? Por isso que é chamado, ó, de crânio sacral, porque o tronco encefálico está dentro do crânio e essa região aqui da medula espinal é a região sacral da medula espinal. Já no simpático, o corpo do neurônio pré-ganglionar, o corpo do neurônio pré-ganglionar vai estar na medula espinal, mas vai estar entre o segmento T1 e o segmento L2 da medula espinal. Isso a gente consegue ver aqui, ó. Então, no simpático, ó, o corpo do neurônio pré-ganglionar está aqui, ó, na medula espinal. Entre o segmento T1 e o segmento L2. Tá? E aqui a gente tem os axônios desses neurônios saindo. A segunda diferença anatômica. Aonde está localizado o corpo do neurônio pós-ganglionar? É diferente. Ó. No simpático, o corpo do neurônio pós-ganglionar vai estar em agrupamentos, em estruturas que nós chamamos de gânglios paravertebrais ou nos gânglios pré-vertebrais. Os gânglios paravertebrais, eles ficam dos lados da coluna vertebral. Esse prefixo aqui, para, quer dizer aos lados de, né? E vertebrais vem de coluna vertebral. Ou vão estar em gânglios pré-vertebrais. Pré é o que vem antes. Aqui no caso é o que está na frente da coluna vertebral. Então aqui, ó, no caso do simpático, a gente tem aqui um tórax, tá? É uma abertura da lateral do tórax. E essas estruturas arredondadas que vocês estão vendo aqui, ó, que tem um alfinetezinho mostrando, isso aqui são aqueles gânglios paravertebrais. Por quê? Porque eles estão dos lados da coluna vertebral. Ó, aqui está mostrando numa fotografia no cadáver. Ó. São os gânglios paravertebrais. Vocês podem perceber que eles ficam todos conectados. Ó, né? Isso aqui vai formar o que a gente chama de cadeia simpática. Ó, aqui com mais detalhes. Então, os gânglios paravertebrais, eles ficam aos lados da coluna vertebral. Dos dois lados, tá? Desde a região lá do cóccix até a região cervical da coluna vertebral, você vai ter esses gânglios aos lados da coluna vertebral. E os gânglios pré-vertebrais, eles estão aonde? Eles estão na frente da coluna vertebral. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo, essas estruturas amareladas aqui, ó, são gânglios pré-vertebrais.
Aqui é paravertebral, né? E aqui em cima da artéria, da aorta, gânglios pré-vertebrais. Então, o que acontece aqui no simpático? Ó, o corpo do neurônio pré-ganglionar está na medula espinal. Tá? Está na medula espinal, entre T1 e L2. O axônio desse neurônio sai da medula espinal e vai fazer sinapse com o segundo neurônio, o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, ou o corpo dele vai estar aqui, ó, num gânglio paravertebral, ou vai estar aqui, ó, num gânglio pré-vertebral. E aí o axônio do neurônio pós-ganglionar é que vai até lá nos órgãos, né, para fazer a sinapse lá com as células nos órgãos. E no parasimpático? Onde é que vai estar o neurônio pós-ganglionar, o corpo do neurônio pós-ganglionar? Vai estar em gânglios também que estão próximos ou que estão nas próprias vísceras, na parede da própria víscera. Então, ó, lembrando, no parasimpático, o corpo do neurônio pré-ganglionar está ou no tronco encefálico ou na região sacral da medula espinal, né? Daqui vai sair o axônio do neurônio pré-ganglionar. E esse axônio, ó, ele vai, ó, até lá no órgão, né? E lá ele vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, o neurônio pós-ganglionar, ele vai estar na parede do próprio órgão ou perto do órgão. Pode ter, por exemplo, aqui gânglios próximo ao órgão. Ou como acontece, por exemplo, aqui no intestino, ó, o gânglio já está na parede do órgão. Então, resumindo, ó, simpático, neurônio pré-ganglionar, o corpo está na medula espinal, de T1 a L2. O corpo do neurônio pós-ganglionar está nos gânglios parasimpático ou paravertebral, ou pré-vertebral. Parasimpático, o corpo do neurônio pré-ganglionar está no tronco encefálico ou na região sacral da medula espinal. Fica dos lados, né? Aqui embaixo. Por isso que chama parasimpático. Para não é aos lados de. Então, o parasimpático, o neurônio pré-ganglionar, fica aos lados do simpático, né? Por isso que é um nome parasimpático. E aqui o pós-ganglionar está em gânglios que ficam perto já da víscera ou que estão na própria parede da víscera. C. Com relação ao tamanho das fibras nervosas. Então, o que acontece? No simpático, tá? No simpático, a gente tem assim, ó. A gente tem o corpo do neurônio que está lá na medula espinal, tá? O neurônio pré-ganglionar. O axônio dele sai da medula espinal e vem aqui e já faz sinapse com o neurônio que o corpo dele está no gânglio paravertebral. Ou pode vir aqui e fazer sinapse com o neurônio cujo corpo está num gânglio pré-vertebral. E esses gânglios para e pré-vertebrais, como a gente viu, eles ficam aqui, ó, né, bem junto da coluna vertebral, bem próximo da medula espinal, que está lá dentro da coluna vertebral. Com isso, o que vai acontecer? O axônio, né, ou a fibra desse neurônio pré-ganglionar simpático vai ser bem curta, porque só vai da medula espinal até o gânglio paravertebral ou até o gânglio pré-vertebral. Por outro lado, o axônio do neurônio pós-ganglionar, ele vai ter que ser bem longo, porque ele vai ter que sair de perto da coluna vertebral e até lá no órgão. Ó. Então, no caso do simpático, né, o axônio do neurônio pré-ganglionar, ele é curto. Por outro lado, o axônio do neurônio pós-ganglionar, ele é bem longo. Já no parasimpático, vai acontecer o contrário.
Tá? No parasimpático, olha, vejam esse exemplo aqui. Ó. Esse neurônio, o corpo do neurônio pré-ganglionar está lá no tronco encefálico. O axônio sai do tronco encefálico, passa pelo pescoço, atravessa o tórax, entra no abdômen e vai até lá no intestino grosso. Está chegando lá no colo descendente do intestino grosso. Isso aqui tudo é o axônio do neurônio pré-ganglionar. Aí aqui, já no próprio intestino grosso, no próprio colo descendente, ele faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar. E o axônio do neurônio pós-ganglionar é só isso aqui, ó. É bem pequenininho, tá? Então, por isso que no simpático, o axônio, ou a fibra pré-ganglionar, é curta. E o axônio, ou a fibra pós-ganglionar, é longa. No parasimpático, é o contrário. É a fibra, ou o axônio pré-ganglionar, que é longo. E o pós-ganglionar, que vai ser curto. Então, tem que fazer uma boa análise, tá? Dessas figuras para compreender isso. Essa minha apresentação está disponível, esses slides que eu estou mostrando aqui estão disponíveis lá na sala Moodle da disciplina, tá? Vamos falar um pouquinho sobre diferenças agora farmacológicas, tá? Diferenças farmacológicas. Ok? Os tipos de neurotransmissores que são utilizados. Então, nós vimos que no sistema nervoso autônomo, nós sempre vamos ter o quê? Duas sinapses, tá? Nós vamos ter sempre duas sinapses. Então, vamos voltar nesse esquema aqui para mostrar isso. Ó. Você tem o neurônio pré-ganglionar, ele faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, você vai ter liberação de neurotransmissor aqui. O neurotransmissor que é liberado pelo neurônio pré-ganglionar e você vai ter liberação de neurotransmissor aqui. Eu quero dizer aqui, né? Ó, na verdade, né? O neurotransmissor que é liberado pelo neurônio pós-ganglionar. Então, o neurônio pré-ganglionar libera neurotransmissor para ativar, para fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar. E o neurônio pós-ganglionar libera neurotransmissor lá nas células que ele vai inervar lá no órgão. Então, nós temos dois pontos de liberação de neurotransmissor. Vamos ver como é que isso aí se diferencia entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Opa, tá. O neurotransmissor pré-ganglionar, o neurotransmissor que o neurônio pré-ganglionar usa para estimular o neurônio pós-ganglionar, é sempre a acetilcolina, tanto no simpático quanto no parasimpático. É sempre a acetilcolina. Tá? Já o neurotransmissor pós-ganglionar, o neurotransmissor que o neurônio pós-ganglionar usa para estimular lá o seu alvo de inervação, no simpático ele vai ser geralmente, né, norepinefrina ou noradrenalina, são sinônimos, tá? E já o neurotransmissor que o neurônio pós-ganglionar parasimpático vai liberar lá no seu alvo de inervação é a acetilcolina. Geralmente é acetilcolina. Podem ter outros, aqui tem, mas é exceção. O geral aqui é noradrenalina. Aqui tem outras coisas além de acetilcolina? Tem, mas é exceção. No geral, o neurotransmissor é acetilcolina. Então, por isso que o pessoal descobriu esses dois neurotransmissores aqui, né? O primeiro neurotransmissor a ser descoberto foi a acetilcolina. Algum tempo depois descobriram a norepinefrina, a noradrenalina. E aí viram que no simpático você tinha norepinefrina, no parasimpático acetilcolina. A maioria dos neurônios entéricos lá libera acetilcolina, o pessoal jogou o entérico aqui dentro, para simplificar, né? Depois é que os estudos foram avançando, foram descobertos novos neurotransmissores, e aí o pessoal resolveu voltar para aquilo que era antes, tá? Como que é controlado esse sistema nervoso autônomo? Tá? Como que ele controla?
Quem que vai controlar ele? Então, por quê? Porque o sistema nervoso autônomo, se vocês repararam aqui, ó, se vocês repararam nessas figuras, vocês viram quantos órgãos são inervados pelo sistema nervoso autônomo? Olha o que, que ele está mostrando aqui. Ó. Lá no olho, né? Por exemplo, a íris do olho, o músculo ciliar no olho também. Aqui, ó, glândula lacrimal, é isso aqui, tá? Então a gente tem aqui as glândulas salivares, por exemplo, os brônquios lá nos pulmões, o coração, fígado tem aqui, olha, né, estômago, tá? Intestino delgado, intestino grosso, rins, glândula suprarrenal, bexiga urinária, né? Aqui órgãos genitais. Então são muitos órgãos que recebem inervação do sistema nervoso autônomo. E essa inervação do sistema nervoso autônomo vai influenciar o funcionamento desses órgãos e isso vai afetar a nossa homeostasia. Então esse sistema nervoso autônomo ele tem que ser muito bem controlado, ele tem que ser ativado as porções simpática e parasimpática de acordo com a necessidade do organismo, de acordo com as adaptações que são necessárias para que o organismo mantenha a sua homeostasia. Então, como que é esse controle aí refinado e adequado entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático? Então aqui, ó, o hipotálamo é o principal centro de controle e integração do sistema nervoso autônomo. O hipotálamo é aquela porção lá do diencéfalo, tá? Uma porção bem pequena do diencéfalo e que vai então regular, ele vai receber aquelas informações aferentes, né? Que vieram lá da porção aferente do sistema nervoso visceral, ele vai receber conexões de várias outras áreas do encéfalo também, vai processar essas informações e vai usar isso aí para controlar o sistema nervoso autônomo e ajustar o funcionamento dos órgãos de acordo com a necessidade, tá? E uma coisa interessante é que o mesmo hipotálamo que controla o sistema nervoso autônomo, ó, ele recebe informação sensorial, né? Sensorial visceral, ou seja, informação que está vindo por aquela parte aferente do sistema nervoso visceral, mas ele também recebe informação sensorial somática e também emocional. Tudo isso acaba no hipotálamo. Então, por exemplo, essa informação sensorial visceral, ela é importante. Como eu já falei, se essa informação sensorial visceral está informando o hipotálamo de que a quantidade de oxigênio no sangue está ficando muito baixa, o hipotálamo usa o sistema nervoso autônomo para ajustar a respiração, ajustar o fluxo sanguíneo de maneira a aumentar a quantidade de oxigênio que tem no sangue e manter a homeostasia ali da disponibilidade de oxigênio no sangue. Okay? Somático. Se o indivíduo está fazendo uma atividade física, ele está usando os músculos dele, não é verdade? Ele está correndo, ele está caminhando, praticando um esporte, andando de bicicleta. Então, você tem uma maior ativação muscular. Consequentemente, você está consumindo mais oxigênio e ele produzindo mais CO2. Então, essa informação, né, que os receptores nos músculos estão produzindo, por exemplo, estão chegando também lá no hipotálamo. E isso o hipotálamo usa também para ajustar, por exemplo, a disponibilidade de oxigênio, a capacidade de eliminação de CO2 e assim por diante. Mas também tem o influxo emocional. Então, no hipotálamo, você tem uma conexão entre as áreas do sistema nervoso que estão relacionadas às emoções e o sistema nervoso autônomo, que controla o funcionamento do teu corpo. Todo mundo já percebeu isso, que as nossas emoções, os nossos estados emocionais influenciam o funcionamento do nosso corpo, não é verdade? Você está ali um dia, tranquilo, parado num lugar, eis que senão quando quem aparece? Aquela pessoa por quem você está perdidamente apaixonado. Né? O que acontece? O coração dispara, a respiração fica mais ofegante, né? Os olhos brilham, as mãos ficam assim suadas. Você está tendo uma manifestação no teu corpo que ocorre pelo sistema nervoso autônomo, né? Mas em resposta a um estado emocional. Tá? Em resposta a um estado emocional.
Então você tem essa conexão lá no hipotálamo. Isso aqui envolve até alguns processos, tem até processos patológicos envolvidos nisso, né? Quando estados emocionais podem desencadear problemas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por um estresse muito grande, ela pode acabar desenvolvendo úlceras lá no seu estômago, no seu duodeno, por conta desse estresse, né, que a pessoa está passando. Muita preocupação, medo, ansiedade, isso pode causar problema. Quando uma pessoa está com muito medo, ela tem uma crise de pânico, por exemplo, ela tem uma manifestação. O coração dispara, a respiração fica ofegante, né? Isso tudo tem a ver com isso, com esses estados emocionais atuando em cima do hipotálamo e desencadeando uma resposta, às vezes ali não fisiológica, né? Que não é normal do sistema nervoso autônomo, tá? Por quê? Aqui, ó. O hipotálamo ele vai influenciar centros, né, neurônios que estão lá no tronco encefálico, como o centro cardiovascular, então pode alterar o batimento cardíaco, a pressão arterial, a salivação, a deglutição, o vômito, né? Centros lá na medula espinal, né? Da defecação, da micção, enfim. Tá? E uma coisa interessante, pessoal, é que geralmente o que existe, você tem um equilíbrio entre simpático e parasimpático. Você nunca tem só o simpático funcionando ou só o parasimpático funcionando. Esses dois sistemas, eles funcionam sempre ao mesmo tempo, mas o que o sistema nervoso tenta fazer é manter um equilíbrio. Então, se é necessário, se é melhor, se naquele momento, naquelas condições, é ideal uma maior atividade parasimpática, você pode aumentar a atividade parasimpática, né, e diminuir o simpático, mas nunca zera um e fica o outro 100%. Não, esses dois, eles funcionam como se fosse numa gangorra, tá? Você sempre tem um tônus parasimpático, um tônus simpático, e isso vai sendo ajustado de acordo com a necessidade. Quais são as diferenças agora funcionais, em termos de função, né? Qual é a função do parasimpático e do simpático? De maneira geral, eles são antagonistas. O que isso quer dizer? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Por exemplo, no coração, tá? Se a gente for olhar o efeito deles no coração. Ó, aqui é simpático e essa outra coluna aqui é parasimpático. Então, no coração, uma maior estimulação do simpático causa o que lá no coração? Causa aceleração do ritmo cardíaco, chama de taquicardia. O coração bate mais vezes por minuto. Você tem uma aceleração do ritmo cardíaco e tem um aumento da força de contração cardíaca também. Por outro lado, se você tem um aumento da estimulação parasimpática no coração, você vai ter o contrário. Você vai ter uma diminuição no ritmo cardíaco. Vai diminuir o ritmo cardíaco, chamado de bradicardia. O coração vai bater mais devagar, menos vezes por minuto. Então, usando o simpático e parasimpático, o sistema nervoso pode ajustar a frequência cardíaca de acordo com a necessidade. Se você está em repouso, você tem uma frequência cardíaca mais baixa. Se você entra em atividade física, o sistema nervoso detecta isso, aumenta a atividade simpática, você acelera o ritmo cardíaco para manter o corpo em atividade. Não é? Parou a atividade, voltou para o repouso, diminui a estimulação simpática. E aí você vai ajustando o ritmo, né, a frequência cardíaca, de acordo com a necessidade do seu organismo. Por exemplo, nos brônquios, aquelas estruturas tubulares que levam o ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, nos brônquios, o que a gente percebe aqui? Ó? A estimulação simpática causa dilatação dos brônquios. Então, os brônquios dilatam. Como eles estão dilatados, mais ar vai fluir em direção aos pulmões e para fora dos pulmões também. Quando o parasimpático atua, você tem uma bronquioconstrição. Os brônquios eles se estreitam, tá? E aí você diminui a quantidade de ar que está fluindo pelos pulmões. Então isso vai de acordo com a
necessidade do organismo. Ok? E isso, pessoal, esse funcionamento do simpático e do parasimpático é explorado inclusive em medicamentos. Por exemplo, o que são aquelas reações asmáticas, né? Uma reação asmática é uma reação alérgica muito forte, muito intensa. E naquela reação asmática, você tem uma bronquioconstrição muito forte. Como os brônquios se contraem, fica difícil do ar chegar lá dentro dos pulmões e a pessoa tem falta de ar, tem dificuldade para respirar. Essas pessoas que têm asma, muitas delas usam aquelas bombinhas, né? O que tem naquela bombinha? Tem um medicamento que a gente vai dizer que é um simpaticomimético. O que isso quer dizer? Que ele mimetiza, ele imita o efeito do simpático. Você tem moléculas ali que imitam, que têm os mesmos efeitos da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático. Então aquilo ali vai fazer o quê? Vai causar uma dilatação dos brônquios para o ar poder fluir pelos pulmões, né? Quando a pessoa está tendo uma crise de asma, e a pessoa poder respirar normalmente. Se a gente for olhar em outras regiões, ó, no trato gastrointestinal aqui, o simpático ele diminui o peristaltismo, diminui os movimentos e causa o fechamento dos esfínteres. Já o parasimpático ele vai aumentar o peristaltismo e vai causar a abertura dos esfínteres, né? Lá na íris, essa parte colorida do olho, no centro dela tem um orifício chamado pupila, né? E a íris controla o tamanho da pupila, para controlar a quantidade de luz que está entrando lá nos seus olhos, tá? Então, o que você tem? Ó? A estimulação do simpático na íris causa a dilatação da pupila, a midríase. Já a estimulação do parasimpático vai causar a contração da pupila, a miose. Então, se você está num ambiente escuro, com pouca luz, você vai ter uma maior estimulação do simpático para dilatar as pupilas e você conseguir captar o que tiver de luz naquele ambiente e conseguir enxergar o melhor possível naquele ambiente escuro. Se você sai desse ambiente escuro e passa para um ambiente claro, ou se acende uma luz naquele ambiente escuro, aumenta a luminosidade, você vai ter um reflexo aqui que vai diminuir a atividade simpática, aumentar a atividade parasimpática, né? E você vai ter uma constrição aqui da pupila, para não entrar luz em excesso no olho e você não ficar com a visão ofuscada. Então você tem um tônus, você tem um equilíbrio, né? A gente consegue perceber, eu não sei se vocês já não foram algum dia no oftalmologista e ele fez aquele exame para olhar lá no fundo do teu olho, exame de fundo de olho, né? Para fazer aquele exame, ele tem que dilatar a tua pupila para ele jogar uma luz e ele conseguir enxergar lá a tua retina, lá o fundo do olho. Como que ele faz para dilatar a pupila? Eles usam um colírio, geralmente à base de atropina, né? A atropina é uma substância produzida por uma planta chamada Atropa belladonna. Essa atropina, o que ela faz? Ela bloqueia a ação do parasimpático. Tá? Ela é um bloqueador do parasimpático. Então, como o parasimpático fica bloqueado, o simpático fica funcionando sozinho, sem o parasimpático para contrabalancear. Automaticamente a pupila dilata, né? E a pessoa vem com aquela luz assim, olha lá dentro, no fundo do teu olho, mas é um exame importante. Depois de um tempo, o organismo degrada aquela atropina, parasimpático e simpático voltam a funcionar normalmente, você volta a ser capaz de regular ali o diâmetro da pupila de acordo com a luminosidade do ambiente. Então, no geral, eles são antagonistas, ou seja, as ações de um sistema tendem a evitar o excesso do outro. A tua pupila ela não fica só super dilatada ou super contraída. Não, ela vai variar muito de acordo com a luminosidade do ambiente. Então você vai tendo uma ação dos dois ali proporcional ao ponto em que é necessário que você chegue. Algumas ações desses dois sistemas, eles, em alguns lugares do corpo, eles não são antagonistas, eles não são opostos, mas eles são complementares. Tá? Um exemplo clássico disso é o que acontece
nos órgãos genitais masculinos. Então, por exemplo, ó, o simpático, a estimulação simpática, vai causar, né, vamos falar primeiro a parasimpática. A estimulação parasimpática causa vasodilatação lá nos vasos sanguíneos do pênis. Isso vai causar a ereção do pênis. A ação do simpático vai causar vasoconstrição e vai causar a ejaculação. Então essas duas ações são importantes para que o sistema genital masculino possa cumprir a sua função, né, de passar os gametas, né, de colocar os gametas dentro do sistema genital feminino. Precisa ter a ereção para que ocorra a penetração e precisa ter a ejaculação para que os espermatozoides sejam liberados no sistema genital feminino. Então aqui esses dois sistemas, parasimpático e simpático, atuam juntos, tá, para permitir essa função. Então aqui eles são bem complementares. Tá? E tem algumas outras situações. Por exemplo, na glândula suprarrenal, ó, você tem o simpático, ele causa a liberação de um hormônio chamado adrenalina. O parasimpático, ele não tem efeito na suprarrenal. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, na bexiga urinária, o parasimpático vai causar a contração da musculatura para você ter o esvaziamento, você ter a micção, ter a eliminação da urina. O simpático tem pouca ou nenhuma ação, não é muito importante. Então, depende da situação. Ok? E para encerrar, vamos falar de uma situação chamada de resposta lutar ou fugir. Essa resposta, tipo lutar ou fugir, ela ocorre quando um animal, né, ou um ser humano também tem esse tipo de resposta, ele se vê diante de uma situação em que o sistema nervoso dele detecta ou percebe que é uma situação de perigo muito grande, em que a vida do organismo está em risco. Então, o que ele faz nessa situação em que ele percebe que a vida está em risco? Né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos um gatinho bem pequeno que ele está de frente com outro gato muito maior do que ele. Então, ele fica com muito medo. O sistema nervoso dele sabe que esse outro gato, né, se atacar ele, pode inclusive matar ele. E olha essa situação. Imagina o camarada aqui de frente para um touro desse tamanho. É claro que ele está morrendo de medo. Ele sabe que esse animal é forte o bastante para atacar e matar ele. Então, nessa hora, a pessoa vai desempenhar a resposta lutar ou fugir. Nessa resposta lutar ou fugir, você tem uma superativação do sistema nervoso autônomo simpático. E o que essa superativação do simpático faz? Tá? Ela vai servir para mobilizar as tuas energias, para você encarar aquela situação de perigo ou fugir. Né? Então imagina só, você tem uma superativação do simpático. O que isso acontece? O coração acelera, dispara, né? O fluxo de sangue aumenta. Além disso, os vasos sanguíneos que vão para o tronco, vão para as extremidades do corpo, né? As extremidades do tronco, eles sofrem vasoconstrição. Você diminui o fluxo sanguíneo, né, na superfície, na periferia, na extremidade do corpo. Por outro lado, os vasos sanguíneos que vão irrigar os músculos esqueléticos, o coração e o cérebro, eles ficam dilatados. Então você desloca o sangue das vísceras, dos órgãos internos, da periferia, né, da pele, da superfície do corpo, e você manda mais sangue para os músculos, coração e cérebro, para você mobilizar a tua musculatura, manter o teu coração funcionando, manter o teu cérebro funcionando e tentar encarar aquela situação de perigo ou fugir dela. Os brônquios dilatam para fluir mais ar pelos pulmões e você conseguir absorver mais oxigênio, né? Para as suas células musculares gerarem mais força. O trato gastrointestinal diminui o peristaltismo. Não faz sentido você ficar mantendo ali a digestão se você está numa situação de emergência em que você pode morrer.
A glândula suprarrenal libera bastante adrenalina. E o hormônio adrenalina é um hormônio que tem os mesmos efeitos do simpático. Então, isso reforça a atividade do simpático. Isso mobiliza as tuas energias para encarar uma situação de perigo ou fugir dela. Isso é chamado de resposta lutar ou fugir. É uma resposta fisiológica do nosso organismo para encarar um perigo, né? Lutar contra uma situação em que o teu sistema nervoso julga que você está correndo risco de morrer ou fugir daquela situação. Tá? Agora, uma coisa que acontece é que algumas vezes esse medo que desencadeia a resposta de lutar ou fugir, ele pode não ser um medo de uma coisa física, não é um medo de um touro, de um animal, não é um medo de um predador. Ele pode ser um medo muito psicológico, tá? Um medo de uma coisa que talvez nem vá se concretizar. Então a pessoa pode estar tendo um medo em relação a uma entrevista de emprego, ela pode estar tendo um medo em relação a alguma coisa que ela acha que vai acontecer. E isso pode desencadear essa resposta. A pessoa pode ter o coração acelerando, né? A respiração ficando ofegante, e a pessoa não entende por que isso está acontecendo. O coração dispara, a pessoa acha que ela está tendo um ataque cardíaco. A respiração fica daquele jeito, a pessoa acha que não está conseguindo respirar, acha que vai morrer. Isso são aquelas crises de ansiedade, né, que podem se intensificar e dar origem àqueles os famosos ataques de pânico. Então a pessoa não tem na frente dela uma situação que é iminente de morte, mas é uma coisa que está se processando na mente dela. Né? Isso geram as crises de ansiedade e crises de pânico. Tá? E hoje em dia isso é uma coisa muito comum, aliás, não é hoje em dia, isso sempre foi bastante comum. Hoje em dia tem tratamento para isso, né? Tem terapia para tratar isso, crises de pânico, crise de ansiedade. Exercício físico, principalmente exercício físico aeróbico, já se sabe hoje em dia, é muito bom para tratar síndrome do pânico, crise de ansiedade. E existe também muitos medicamentos já no mercado, já há uns 20 anos você tem, pelo menos, bons medicamentos no mercado que ajudam a tratar, a melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm crise de pânico, que têm ansiedade. Ok? Então, era esse o que a gente vai poder falar hoje, né, sobre sistema nervoso autônomo, pessoal.